Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Vamos resolver aqui esses dois exercícios aqui, só para a gente relembrar o que seria o diagrama tensão-deformação, certo? É um diagrama que relaciona tensão com deformação. Vamos lembrar, tensão seria uma força aplicada numa determinada superfície. E a deformação tem aquela característica de relacionar um alongamento com um comprimento de referência. A gente tem regiões, aí a primeira questão faz justamente essa pergunta, para a gente relacionar corretamente essas regiões. Então eu tenho região plástica, região de encroamento, região de fricção, região que eu vou ter a resiliência do material e região de escoamento. Região plástica. O que seria a região plástica? Seria a região onde o material deforma e não volta mais para o seu estado de referência, que é justamente essa região aqui. Então, se a gente for delimitar, toda essa região aqui é uma região relacionada à região plástica. Então, isso aqui seria região de encroamento. A partir do momento que a gente supre a região de escoamento, a gente entra na região plástica, que é relacionada a duas características do material. A primeira de encroamento e a segunda de fricção. Então aqui eu teria a região de encroamento e aqui eu teria de fricção. Região... não coloquei, deveria ter colocado. Região elástica, seria essa região aqui, ó. Vou até escrever aqui. Elástica. Porque é a região que o material tende a retornar ao seu comprimento de referência. Então, se eu estou no ensaio de tração, quando eu deixo de aplicar a carga, ele tende a voltar para o seu estado de referência. Se isso acontece, nota que eu tenho a resiliência do material. Então, aqui seria a região de resiliência. Caso eu quisesse calcular a tenacidade do material, seria toda essa área abaixo dessa curva, que é a curva de comportamento do material. Lembrando, isso aqui é um ensaio de tração, tá certo? A segunda questão é mais ou menos o mesmo entendimento, certo? Ele pede para a gente dar uma olhada no gráfico e observar o comportamento. Onde é que eu vou ter aqui uma obediência à lei de Hooke? Eu vou ter justamente na região elástica. Então, essa regiãozinha aqui, inclusive entrando aqui a característica da resiliência, é a região que eu tenho uma obediência à lei de Hooke. O material não retorna ao seu comprimento de referência, é justamente na região plástica. Então, é essa região aqui. Ele não retorna. E eu tenho uma fragilidade significativa na região de escoamento. Independente do material ter uma característica dúctil ou ter uma característica de resistência. Mas quando ele entra na região de escoamento, a sua fragilidade fica significativa, fica acentuada. Então aqui eu tenho uma região de fragilidade do material. Vamos fazer a terceira questão da lista. Baseado no comportamento tensão-deformação em um ensaio de tração para um corpo de prova de latão, determine o módulo de elasticidade, a deformação observada no limite de proporcionalidade e a tensão de ruptura por resistência à carga e por resistência à ductilidade. Eu tenho aqui o meu ensaio de tração do material latão. Tem os valores da tensão em Pascal, os valores da deformação. Aqui ele está dimensional, tá certo? Mas ele poderia ter sido dado em porcentagem.
Então vamos lá. Vamos obter primeiro o que a gente tem no gráfico, né? A gente tem aqui, isso aqui, pessoal, que é a região que delimita a região elástica, é chamado de limite de proporcionalidade, ou limite de elasticidade. Nota que desse ponto em diante, o material não retorna mais ao seu estado inicial quando cessa a aplicação da carga. Então esse ponto é o ponto que ele aceita a lei de Hooke, tá certo? E a lei de Hooke tem muito a ver com o módulo de elasticidade, né? A gente comenta sobre isso. Então vamos lá. Graficamente a gente obtém esse valor. Nesse ponto, qual é a deformação que está acontecendo nesse ponto? É justamente a deformação de 0,07%. Outro ponto seria esses pontos de ruptura, uma relacionada a uma resistência a uma determinada carga e outro relacionado a uma ruptura por questão da própria ductilidade. Então, que tudo isso aqui esboça a ductilidade do material. Então, aqui eu tenho mais ou menos esse valor de 0,18 a ruptura por resistência à carga e mais ou menos 0,024 para a resistência baseada na ductilidade. O modo de elasticidade seria justamente a tangente desse ângulo aqui. Seria essa inclinação. A tangente de θ nesse caso é quem? Cateto oposto ao ângulo sobre cateto adjacente, cateto junto ao ângulo, que é justamente esse delta sobre esse. Delta da tensão sobre o delta da deformação. Então eu peguei dois pontos, poderia ter pegado dois pontos qualquer. Essa tangente vai funcionar até aqui, porque eu vou ter um comportamento linear. Então eu tenho justamente esse modo de elasticidade de 6.000 Pascal ou 6 kPa. Ok? Valeu, pessoal. Já eu respondo, eu boto a resolução das outras questões. Até logo.